É, Então é o seguinte, ó, se você olhar para esse lado aqui, e aí você coloca uma soma no lugar da variável. No lugar de x eu vou colocar a mais b. Aí você vai ter uma expressão idêntica, ó, 3 vezes a mais b, mais menos 1 vezes y. Isso é igual você colocar o valor de a e depois colocar o valor de b. Ó. Isso é a mesma coisa que 3 vezes. Acho que eu falei uma besteirinha aqui, né? Pelo menos nessa parte, a parte que envolve só o x. Que a propriedade é essa, né? A propriedade é essa. Quando você coloca 3 vezes o elemento, se você colocar aqui no lugar de x e colocar a mais b, então isso vai dar 3a mais 3b. Que é a mesma coisa que você colocasse o a e depois colocasse o b. Só que essa função aqui, ela não tem essa característica. Por exemplo, o seno, né? Seno de a mais b é diferente do seno de a mais o seno de b. Então, ela não tem essa característica. Para saber se a função é linear, ela tem que satisfazer isso, né? Essa característica aí. Então, equação linear é isso. É só multiplicar por números. Esse modelo geral aqui, né? Então, por enquanto, eu vou pegar um exemplo bem simplesinho aí, com duas variáveis, para a gente começar a entender as ideias. Então, vamos lá. Eu tinha colocado 3x menos y. Estou com problema com esses pincéis aqui. Vou pegar um outro novo aqui. 3x menos y é igual a 2. Ok. 3x menos y é igual a 2. O que é resolver uma equação dessa, né? Normalmente quando você tem uma equação, por exemplo, 2x mais 3 é igual a 0. Aí você resolve para a variável. Então vai ficar 2x é igual a menos 3. Aí você passa o 2 dividindo, então x é igual a menos 3 sobre 2. Então você isolou o x, ó, achou o x. Só que aí você tem duas variáveis, né? Então o que é resolver uma equação? Resolver não é isolar a variável, é encontrar os números que quando eu coloco lá, dá igual. Então, quando você colocar aqui, por exemplo, esse número no lugar de x, vai dar igual a 0. Então, vamos ver, ó, 2 vezes menos 3 meios mais 3 é igual. O 2 vai cortar com esse cara, vai ficar menos 3. Menos 3 mais 3, isso vai dar 0. Então, ok. Então, esse cara é uma solução. Tá vendo? Então, é jogar o valor lá e ser uma solução. Então, como é que a gente faz isso aqui? Então, eu já coloquei dois números aqui, de modo que eu sei quem é uma solução. Eu já conheço uma solução. Se eu colocar, por exemplo, 1 e 1 é uma solução. Então, vamos pegar x igual a 1, y igual a 1. Se eu jogar esses valores lá, então vai ficar 3 vezes 1 menos 1 é igual a 2. Ok. Então, isso é uma solução. Tá vendo? Então, eu já sei de cabeça uma solução. Mas vou pensar em outra, quer ver? Pera. Se eu fizer um 2 no lugar de x, aí vai dar 6. Para dar 2, então se eu fizer o x igual a 2, o y tem que ser... Então ficou 6 menos y vai dar 2. Então o y tem que ser 4. O y é 4. Tá vendo? Então coloca lá para ver. Então vai ficar 3 vezes 2 menos 4
é igual a 2? 6 menos 4 é igual a 2. Ok. Tem uma solução, né? Então, achei duas soluções aí chutando, né? Pensando um pouquinho e chutando. Mas resolver a equação é resolver todas, encontrar todas as soluções. Então, como é que eu faço para resolver isso? Nesse caso aqui, só tem uma equação, né? Então, fica facinho de resolver. Então, eu isolo uma variável, vou isolar o y. Jogo o y para lá, e aí lá de cá ficou 3x, e o 2 passou subtraindo, é igual ao y. Então, eu isolei o y. O y é 3x menos 2. Aí eu jogo valores no lugar de x e encontro os valores de y. Bem tranquilo. Qualquer valor que eu colocar no lugar de x, eu vou gerar uma solução. Aquelas duas que nós geramos, eu fiz assim. X igual a 1. Aí o y era 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Y é 1. X igual a 2. Aí vai dar 6 menos 2. Y é 4. Mas aqui eu tenho a vantagem de colocar qualquer valor no lugar de x. Então, se o x é, por exemplo, raiz de 2, então o y é 3 raiz de 2 menos 2. Não dá para escrever bonitinho, mas é só número, né? É só número, não deu o número inteiro, mas o que ficou ali foi só número. Não tem variável, né? Então, eu resolvi a equação. A resolução da equação é isso aqui. Bom, aí tem um jeito mais específico de escrever. Eu vou começar a escrever, mas não precisa focar muito nisso agora não. Mas eu vou começar a caminhar nessa direção. Como é que eu escrevo a solução dessa equação? Então, a solução da equação é um par de números, né? É um x e um y. Então, o conjunto solução é o par xy, só que não é qualquer par xy, é o y satisfazendo uma coisa, é o par xy tal que o y é igual a 3x menos 2. Então, isso é a solução. Ou você pode escrever assim, a solução é igual os pares x, 3x menos 2 e o y e o x é livre. Eu deveria ter colocado aqui, o x é livre. Uma vírgula só. X é um número real, livre, para ser qualquer coisa. Então, são os pares desse tipo, tais que o x é real. Tá vendo? Então, você tem um grau de liberdade aqui. Tem uma variável completamente livre, percorrendo os números reais. Então, essa é a solução. São os pares desse jeito. Ó. Basta escolher um número x e gerar um par. Você tem uma solução daquela igualdade, daquela equação. Então, é isso aí. Então, isso é uma equação linear. Agora, quando você vai para equações mais do que uma equação linear, aí você quer que duas equações sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Aí você vai ter um sistema de equações. 3 equações, 4 equações, e vai colocando mais variáveis também. Né? Então, você tem um sistema linear. E como é que a gente resolve o sistema linear? Então, a gente vai começar a entrar nesse assunto agora. Como é que eu resolvo o sistema linear? Então, eu vou pegar um sistema bem simplesinho e para a gente começar a relembrar aí as coisas que a gente sabia sobre o sistema. Então, eu tenho, por exemplo, 3x menos y igual a 2, que a gente já conhece uma solução, que é 1, 1. E eu vou tentar montar uma outra equação com a mesma solução. A gente já sabe que tem solução. X ou 2x. 2x tem que dar igual. Então eu quero fazer uma coisa que está
igual, peraí, 2x mais 4y é igual. Então, 1 e 1. 1 e 1 vai dar 6. Deixa eu ver se eu estou pegando múltiplo. Não estou. Então, deixa assim. Tá bom. Então, já sei. Já montei para aquele par 1 ser a solução. Só para a gente conversar aqui. Tá bom. Bom, como é que vocês resolviam essa equação, né? Essa equação não, esse sistema. Esse sistema ele tem um probleminha ali, que aqui é menos 1. Então, como o coeficiente já é menos 1, se você passar para o outro lado, você isolou uma variável, né? Então, ele é um sistema que é fácil de resolver por esse método. Então, talvez seria interessante a gente começar com um outro. Então, eu vou falar um pouquinho desse e depois a gente passa para um outro. Então, um dos métodos que vocês já devem ter visto é isolar uma variável. Então, você isola uma variável numa equação. Então, o y é igual a 3x menos 2. E aí pega essa variável e substitui na outra, né? Então, isola em um e substitui na outra. E aí... vai ficar assim, 2x, então eu estou repetindo aqui, mais 4, aí no lugar do y você coloca 3x menos 2, e aí coloca o igual a 6. Aí, feito isso, você eliminou uma variável. Se você tivesse mais equações, funcionaria também. Você tinha... duas equações com duas variáveis. Aí eu eliminei uma variável, fiquei com uma equação a menos, uma variável a menos. Se tivesse 3, aí você pega x, y, z. Aí você substitui o z da primeira equação nas duas últimas, aí você fica com duas equações e duas variáveis, que é x e y. Então isso funciona para espaços maiores também. Você tem a desvantagem de você ter que isolar uma variável. E ao isolar a variável, aqui tá ok, porque não tem coeficiente, aí você conseguiu um coeficiente 1, quando passa dividindo, não faz diferença. Mas, em geral, você vai gerar uma fração. E aí, trabalhar com fração não é legal, mas a gente vai superar isso aqui daqui a pouco. Às vezes não tem para onde correr, você vai ter uma fração nas suas contas, não tem jeito. Mas, enquanto você puder evitar a fração, melhor. Bom, aí a vantagem aqui é que você tem uma variável só. Então, ficou com 2x mais 12x menos 8 é igual a 6. 14x é igual a 6 mais 8. Então, 14x é igual a 14, x é igual a 14 sobre 2, sobre 14, perdão, 14 sobre 14. E x é igual a 1, como eu já tinha colocado no começo lá, que 1 era a solução. Aí se você substituir aqui, ó, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. E aí isso dá y é igual a 1. E aí você já tem um par que está na solução. Não sei se tem mais, 1 pertence ao conjunto de solução. Então, consegui resolver. Não vou dar muita atenção para esse método aí, porque não é isso. Então, tem outro método que... Agora não vou olhar para... Vou finalizar não, só vou passar a ideia do método que então, vou montar um novo sistema aqui sem pensar na solução. Então, eu pego 3x mais 7y é igual a 2 e 2x mais 5y é igual a 6, tá bom. Ok. Eu mudei um pouquinho aí. Aí você vai ter problemas para isolar as variáveis. A melhor escolha para isolar é esse cara aqui ainda, porque tem um coeficiente pequeno, né? Mas vai gerar uma fração. Se você for isolar o x aqui, ó, vai ficar 6 sobre 2 vai dar 3. Esse deu certo, porque o coeficiente aqui dividiu esse aqui. Agora, o menos 5 dividido por 2 vezes y não teve jeito, eu fiquei com uma fração. Então eu consegui isolar e olha aí começa a complicação de fração. Porque você vai pegar esse cara
com fração e substituir lá. Você vai pegar esse x que eu isolei e vai substituir na outra equação. Eu isolei na equação de baixo, substituir lá em cima. Aí você começa a ter um monte de fração ali. E se tivesse que fazer mais vezes, iria inserir mais frações, né? Você consegue se livrar delas facilmente multiplicando. Depois que substituir lá, aí você multiplica por 2. Aí você elimina ela. Mas em vez de fazer isso, você pode fazer isso antes. Tá bom. Então a outra técnicazinha é você fazer o seguinte, ó. Pega esse mesmo sistema, em vez de isolar aqui, que vai gerar essa fração, para evitar esse problema, você faz o seguinte. Você multiplica esse primeiro sistema, aqui você tem 2 e aqui você tem 3, aí são os menores, né? Você multiplica essa primeira por 2, então multiplica por 2, e essa você multiplica por 3. Troca, né? Aí você vai ficar com 6x, está multiplicando por 2, né? Mais 14y é igual a 4, e aqui você está multiplicando por 3. 6x mais, multiplicou por 3, 15y, e aqui você multiplicou por 3, 18. Então você tem agora igual, ó, igual. Aí você subtrai uma da outra. Então pega de baixo menos a de cima, e aí você vai ficar com 15y menos, quer dizer, 6x menos 6x, 0x. Então ele desapareceu. 15 menos 14 vai dar 1. Então ficou y. E aqui, menos isso, 14. Então você acha que você conseguiu achar o y, mas nem é muito o foco, não. Mas a ideia é que você tem essa outra técnica aí que multiplica as linhas da matriz do sistema. Multiplica as linhas do sistema e aí vem a pergunta, por que eu posso multiplicar a linha, né? Então vai começar a fazer essas perguntas aí. Bom, então tá. Então é o seguinte, ó, vamos pensar assim, vamos pensar mais simples. Quais são as operações que eu posso fazer com o sistema que eu não mudo a solução, né? Então essa é a pergunta. Então eu vou pegar assim, uma coisa bem simples. 3x é igual a 6, então x é 2. A solução, o 2 é uma solução daquela igualdade. E só tem uma. Se você passar o 3 dividindo, você obtém a solução, 2. É 6 sobre 3, e aí a solução é 2. Então, vou colocar assim, x é 2. Então, tem uma solução e ela é única. O conjunto de solução é só o elemento 2. Só tem esse cara aí. Ok. Se eu multiplicar essa equação por 5, por exemplo. Então ficou 3 vezes 5, 15, x é igual a 30. Aí você isola 30 sobre 15, e aí faz a conta e você obtém a mesma coisa. Tá vendo? Não mudou a solução. O conjunto de solução ficou o mesmo. Qual é o conjunto de solução? Solução é o mesmo, não mudou o conjunto de solução. Então essa modificação do sistema, ela é interessante porque eu resolvi o sistema, resolvi a equação e continuei com a mesma solução. Mesmo fazendo modificações no sistema, eu tive a mesma resposta. Então, a equação, essa é uma equação e essa é outra equação, mas elas têm a mesma solução. Então, se eu estou tentando achar a solução, eu preciso preservar isso, manter a solução. Agora, olha só, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer assim, 3x é igual a 6. Aí eu multiplico, ó, 3x. Eu vou multiplicar, aqui eu multipliquei por 5, ó, multiplicar por 5. Aqui eu vou multiplicar por 0. Vezes 0 é igual a 6 vezes 0. Se eu multiplicar aqui,
Se eu multiplicar aqui, dá 0. Se eu multiplicar aqui, dá 0. Então, desse lado vai dar 0 e desse lado vai dar 0. E não interessa o valor de x. Eu posso colocar qualquer valor de x. Vamos colocar o número 1 para ver se ele é a solução dessa equação. O 2, aqui a solução era só o 2, tá vendo? Então, eu vou colocar o 2 de novo. Então, 3 vezes 2 vezes 0 é igual a 6 vezes 0. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, então tá ok. Então, o 2 pertence à solução. Então, a solução já tem o 2. Se eu colocar 1 no lugar de x, então 3 vezes 1 vezes 0 é igual a 6 vezes 0. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Então, o 1 é a solução. Então, eu acabei transformando o conjunto de solução em todos os números reais. O novo conjunto de solução essas equações são diferentes, mas têm a mesma solução. Essa é diferente da original. Ela foi obtida da original multiplicando por 0, mas ela tem uma solução diferente. Então, o problema que eu causei aqui foi multiplicar por 0. Então, multiplicar uma equação por um número, eu posso, mas esse número não pode ser 0. Tá? Então, qualquer número diferente de 0 dá para poder voltar. Dá para voltar. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte. O que aconteceu aqui com os números reais? Por que eu acrescentei? Né? Você tem o conjunto de solução. O conjunto de solução está contido aqui nos reais. Essa modificação, multiplicar vai sempre satisfazer isso. Porque você tem 3x mais 3x é igual a 6. Se você multiplicar por A, multiplica por um número A. Isso implica dizer que 3x vezes A é igual a 6 vezes A. Se essas duas coisas são iguais, quando eu multiplico por A, tem que dar igual. Então, essa implicação vale. A implicação de volta não vale, porque eu não posso dividir sempre por A. Eu só não posso... Isso aqui vale de volta se o A é diferente de 0. Então, essa daqui vale sempre. Essa aqui vale sempre. Então, pensar assim, essa implicação aqui vale para todo o A real. E essa daqui vale para todo o A diferente de 0. Então, essa implicação de volta vale para todo o A diferente de 0. Essas coisas são equivalentes se o A é diferente de 0. Então, o problema aqui é multiplicar a equação por 0. Então, eu posso multiplicar que não muda a solução. Tá bom? Tem uma seção aí que fala sobre a seção do sistema das equivalentes, né? Eu estou falando aqui num caso bem simples, mas tem uma seção lá que faz o caso geral, né? Então, essa operação ela pode ser feita livremente desde que o A não seja 0. Só esse cuidado. Outra coisa que nós fizemos foi subtrair duas equações. Somar ou subtrair duas equações. Então, eu vou voltar aqui, vou fazer isso. Vou falar. Eu tinha 3x mais 7y igual a 6, ou igual a 2. Igual a 2, e aqui eu tinha, se eu não lembrar, vou colocar 2x mais 5y é igual a 6. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa por 2 e essa por menos 3. Então, eu vou ficar com o seguinte sistema. 6x mais 14y é igual a 4. E aqui embaixo vai ficar multiplicado por menos, vai dar menos 6x menos 15y é igual a menos... Estou multiplicando por 3, né? Menos 18. Eu vou mudar aqui, vou multiplicar aqui em cima por menos, aqui por mais. Então, ficou menos 6x, menos 14, menos 4 e aqui tudo mais. Mais e mais. Então, agora, isso aqui e isso, um é o oposto do outro. Então, quando você soma, dá 0. Então, soma 6 com menos 6 vai dar 0, vai eliminar. Isso somando 15 com 14 vai dar 1.
15 com menos 14 vai dar 1. Então ficou, somando as equações, deu y de um lado e do outro vai dar 14. Então, eu somei as equações, né? Então, eu posso somar a equação? Sim. Posso somar a equação que não muda o conjunto de solução. Tá? Só que é um pouco mais do que somar. Então, eu vou pegar um outro exemplo e mostrar qual é a regra um pouco mais geral aqui desse esquema. Vou pegar aqui x mais 7y é igual a 2 e aqui 3x mais 5y é igual a 6. Vou botar um número menor aqui para fazer menos conta. Ok, então vou fazer o seguinte. Eu quero eliminar esse elemento. Se aqui tivesse um número, por exemplo, 2x. Então, para eliminar esse cara aqui, eu estou me perguntando o seguinte, olha, eu vou multiplicar 2x, eu vou multiplicar por a, e vou somar com 3x, e isso tem que dar 0, é isso que eu estou tentando fazer. Então, aí eu consigo isolar o x não faz muita diferença aqui. O coeficiente do x tem que ser igual, tem que ser o oposto. Então, 2a tem que ser igual a menos 3. 2a é igual a menos 3. Então, a é igual a menos 3 meios. Então, mas para não trabalhar com fração, eu vou fazer um exemplo mais simples ali. Então, quase sempre a gente consegue fazer isso, né? Só não quando o coeficiente é 0. Aí você não consegue fazer. Mas, bom, eu vou pegar um exemplo bem mais simples aqui então. Então, a operação que eu vou fazer aqui é a seguinte. Eu vou multiplicar por menos 3 e somar aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Vou manter a primeira equação. E vou pegar a segunda equação, que é 3x mais 5y, e vou somar com menos 3 vezes a primeira. Menos 3 vezes a primeira equação, que é x mais 7y. Do lado de cá tem que fazer o mesmo processo. Então, vai ficar menos 3 vezes 2 mais 1. Mas ao invés de fazer desse jeito, a gente já faz os elementos. Já faz as contas nos elementos. Ó. 3x menos 3x. Então, faço no x primeiro. 5y menos 3 vezes 7 mais 5. Então, eu faço direto no y. Então, em vez de fazer... Então, em vez de fazer, eu vou até colocar um número mais fácil aqui de fazer a conta. 1. Gosto de fazer conta não. E 1. Bom, aí, ao invés de fazer dessa forma, é isso que eu estou fazendo. Ao invés de fazer dessa forma, a gente já faz direto na variável. Então, eu vou fazer direto na variável. Eu repito a primeira. Aí, eu multiplico aqui por menos 3. Menos 3x somado com 3x, 0x. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3y mais 5y, mais 2y. E menos 3 vezes isso dá menos 6. Com 1, menos 5. Então, essa operação, ela também preserva o conjunto de solução. Ela não muda o conjunto de solução. Provar isso é outra conversa, né? Acho que eu até fiz em algum vídeo aí, eu discuti mais isso. E o fato de você... Quer dizer, na verdade, essa operação ela é equivalente. Você consegue ir e você consegue voltar. Você consegue desfazer o que você fez. Tá? Como é que você consegue desfazer? Ó, eu peguei essa equação, multipliquei por menos 3 e somei nessa. Para desfazer, eu multiplico ela por 3 e somo nessa. Então, vamos fazer para você ver. Ó. Se eu pegar 3 vezes x, somado com 0x, dá 3x. 3 vezes y, somado com 2y, 5y. 3 vezes 2, 6 com 5, 1.
voltou para a equação. Tá vendo? Então eu consigo desfazer. Então são essas duas operações até agora. Eu multiplicar uma equação por um número diferente de zero, isso não afeta a solução, e eu consigo desfazer o processo. Aqui também, multiplicar uma equação por um número e somar na outra, não afeta a solução, e eu consigo desfazer o processo, é um processo reversível. E o terceiro, a terceira é bem simples, né? Podia ser a primeira, na verdade. Então, é o seguinte, trocar duas linhas, ó, trocar duas equações de lugar. Eu tenho essa equação e tenho essa. Se eu escrever 3x mais 5y é igual a 1, e escrever x mais y é igual a 2, esses dois sistemas têm a mesma solução. Eu só troquei duas linhas de lugar, isso não faz diferença. Por quê? Porque o que é uma solução? Uma solução nesse caso são duas variáveis, então a solução é um par. É um par de números que satisfazem as duas equações simultaneamente. Então não tem ordem. Satisfaz a primeira e satisfaz a segunda. Satisfazer a segunda, satisfazer a primeira, não faz diferença. Trocar a ordem, trocar duas equações de lugar não muda o conjunto de solução. Então o conjunto de solução é mantido, preserva o conjunto de solução. Então são basicamente essas três operações que não mudam o conjunto de solução. Às vezes tem gente que quer fazer assim, vou somar um número nas três equações. Então vamos voltar aqui para um exemplo mais simples que a gente conhece a solução, né? Peraí. Deixa eu ver se isso dá certo. 3x menos y é igual a 2. Deixa eu pensar um pouquinho. Não, vou deixar. Depois eu faço depois eu penso num exemplo que falha essa situação que eu estou pensando. Então vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para um sistema. Deixa eu colocar 3x menos 2 menos y. Era um pouco simples. 3x menos y é igual a 2 e 2x mais y igual a 3, sei lá, uma coisa assim. Bom, aí é o seguinte, a observação importante aqui é que essas três operações elas não afetam o conjunto de solução. E quando eu faço a operação, eu não mexo com a variável continua lá. Às vezes eu falo assim, eliminou o x, né? Eliminou o x ou eliminou o y. Se você multiplicar aqui por 4 e somar aqui, elimina o y. Só que eliminar o y significa 0y. Então a variável y continua lá. Só que o coeficiente aqui mudou. Então, ao invés de ficar fazendo essas contas e a variável fica só ali parada, sem função nenhuma, a gente remove a variável das contas. Então, ao invés de fazer as contas com essas equações, nós vamos fazer as contas com uma matriz, que é essa matriz aqui, ó, 3, menos 1 e 2. E aqui é 2, 4 e 3. Então, você vai fazer as contas aqui. E aí você vai fazer as operações, aquelas operações que a gente chama de operações elementares, as três, você vai fazer em cima dessa matriz. Tá? Então, no final, quando você resolver, a ideia é que no final você chegue numa coisa assim, ó. X é igual a alguma coisa e Y é igual a alguma coisa. Então, a matriz que corresponde a isso aqui é a seguinte, ó, 1, 0, 0, 1
e a coisa e a outra coisa aqui. Tá vendo? Então essa é a matriz correspondente. A gente chama essa matriz de matriz aumentada. Então a gente quer chegar numa matriz assim, tá vendo? Com essa característica, ó. Então onde tem o número 1 e o resto é tudo zero, e onde tem o número 1 e o resto é tudo zero. Então a gente quer chegar nisso. Então a gente vai fazer as operações ali naquela matriz, nessa matriz, pensando em chegar aqui, tá? Então essa é a lição aí. A gente vai aplicar as operações elementares nas linhas e chegar na solução. Eu vou montar um sistema aí que tem uma solução que a gente conhece para resolver, para passar essa ideia, tá? E começar a inserir a anotação, né? Como é que é feita a anotação e tal. Então, vou pegar um exemplo. Esse exemplo eu vou pegar da apostila, que é um exemplo de sistema linear, 2x2 também. Matrizes, sistemas lineares. Tá, então eu vou pegar um bem tranquilinho aqui. Tá. Então, assim, vocês têm que treinar bastante esse processo aqui, tá? Então, pega as matrizes mais simplesinhas. Os meus textos não tem muito exercício, né? Mas vocês podem conseguir facilmente esses exercícios na internet de sistema. Pega um sistema lá e tenta escalonar para resolver, para treinar, né? Você vai achar bastante sistemas meus, mas são aqueles sistemas já com 3 linhas e 5 variáveis, né? Eu fixo esse número lá porque eu consigo variáveis livres, então eu foco bastante nisso. Mas a ideia é vocês fazerem bastante conta com um sistema mais simples para ir treinando essas operações elementares. Então, vou pegar esse sisteminha aqui, que é x menos y é igual a menos 1 e x mais y é igual a 3. X mais y é igual a 3. Ok. Então, vou olhar para a matriz aumentada, ou matriz estendida, né? Alguns autores chamam de matriz estendida, que é a tradução do inglês, né? Então, a matriz estendida desse sistema vai ser coeficiente 1, menos 1, coeficiente que é 1, coeficiente menos 1, e o termo que independente é menos 1. Aqui é 1. Aqui o coeficiente é 1 e aqui é 3. Às vezes a gente coloca uma barrinha assim, né, para separar os termos independentes dos coeficientes. Mas não é necessário não, isso pode até dar mais trabalho e ficar escrevendo. Quanto menos coisas você escrever, melhor. Então usa só a matriz mesmo. Não faz diferença porque a operação, você vai aplicar a operação na linha toda. Então não faz diferença se é um coeficiente ou se é um termo independente, a operação vai ser a mesma. Bom, aí é o seguinte, eu quero chegar aqui, ó, 1, 0, 0, 1 e aqui eu não posso escolher, né? Então eu quero chegar nessa matriz, então eu vou trabalhar para chegar nessa matriz. Então, assim, alguns alunos têm um pouquinho de dificuldade para entender essa manipulação, né? Não é muito complicado, mas eu não sei porque alguns alunos conseguem se embaraçar em algum ponto, né? Então, assim, já sabendo disso, vocês vão com um certo cuidado. Igual tem esse brinquedinho aqui, né? Esse brinquedinho, você vai tentar organizar ele. Só que aí ele tem um problema. Quando você move uma parte que já está organizada, você acaba
você acaba desorganizando a outra parte que estava organizada. Então é um pouco disso que acontece quando a pessoa se perde aqui. Mas não é tão complicado igual lá, é um pouco muito mais simples, né? Então você tem que entender a regrinha de como organizar sem desorganizar. Então é o seguinte, o organizar é colocar zeros, tá? Então onde está zeros já está organizado, a cor está igual. E onde tem números está desorganizado. Então você vai tentar eliminar e deixar só um na diagonal, tá? Bom, então a regra aqui não fica muito claro. Se tivesse um número aqui, ó, 2 aqui, né, ficaria um pouco mais claro. Mas é o seguinte, ó, você vai começar com um elemento, você vai tentar achar um elemento 1, né? Se não tiver o número 1, você vai tentar gerar o número 1. Aqui nesse caso já tem o número 1. Esse número 1 que fica aqui, a gente chama de pivô. Alguns textos chamam de líder, né? O elemento líder. Então, vamos chamar de pivô. Esse pivô, sendo 1, é mais fácil de fazer a conta para eliminar o outro elemento. Se for diferente de 1, também dá para fazer, mas aí é mais trabalhoso. Mas sendo 1, é mais fácil. Aí você vai focar em um elemento para ser eliminado. Então, estou colocando a bolinha aqui no pivô e um quadradinho no elemento que eu quero eliminar. Tá vendo? Eu quero eliminar esse cara aqui. Então, eu vou marcar ele com um quadrado aqui. Eu quero eliminar ele, quero fazer ficar 0. Ok, então a operação que eu vou fazer é a seguinte. A linha 2, que é essa linha aqui, vai ser igual a linha 2 somado com menos o elemento que está aqui, menos esse elemento, multiplicado por isso. Quando eu multiplico 1 vezes menos ele, dá menos ele, vezes a linha 1. Só que eu não vou fazer isso só na primeira coluna, eu vou fazer em todas as colunas. Então, eu vou fazer na linha inteira. Então, essa notação aqui é para a linha toda. E aí, isso vai dar, multiplica por menos 1, dá menos 1. Menos 1 somado com 1, deu 0. Eu vou repetir a primeira linha, né? Então, ficou 1, menos 1 e menos 1. Repetir. E vou fazer a operação na segunda. Multiplica por menos 1, dá menos 1. Menos 1 somado com 1, dá 0, que é o objetivo dessa operação. Menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Mais 1 somado com 1, dá 2. Ok? Continua. Menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Mais 1 somado com 3, 4. Pronto. Então, chegamos aí. Com essa operação, ela vai preservar o conjunto de solução e vai dar a vantagem de ter organizado uma parte do problema. Bom, aí agora é o seguinte, olha, se eu fizer assim, ó, se eu fizer essa linha aqui, multiplica essa linha por 2 e soma aqui. Aí o que vai acontecer? Onde já estava organizado, vai voltar a ter números, então eu vou desorganizar. Então esse aqui é o erro de alguns alunos, mas são poucos, mas isso acontece. Então o que você tem que fazer? Você tem que memorizar essa sequência. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando um elemento aqui, eu vou tentar falar mais vezes, né? Estou pegando o elemento e zerando abaixo dele. Sempre abaixo. Então peguei o cara e zerei abaixo. Então não vou voltar. Tá? Aqui ainda não dá para passar bem a ideia, porque só tem 2 linhas, né? Mas vamos tentando pegar essa ideia aí no desenvolvimento. Então tá bom. Agora aqui eu quero tentar gerar um número 1 aqui, ó. Tá vendo? O número 1 que está aqui. Então eu já tinha um número 1 aqui. Usei ele para zerar aqui embaixo. Então eu vou tentar gerar um número 1 aqui. Então a operação que faz isso aqui virar um número 1 é dividir por 2. Então eu vou pegar linha 2 dividido por 2. Então essa é a nova operação que eu vou fazer aqui. Então ficou, repito a primeira linha, menos 1, aliás, 1, menos 1 e menos 1. E aí eu faço linha 2 dividido por 2. 0 dividido por 2, tem que fazer a operação na linha toda. Tá? 0 dividido por 2 dá 0. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, ok, não teve problema aí. E aí eu já tenho os 2 pivôs aí. Ok. Então, agora o outro lugar onde eu tenho que zerar é esse elemento aqui. Então, eu vou tentar zerar esse elemento aqui, ó.
Agora observe o seguinte, ó, aqui é zero, então como aqui é zero, eu posso pegar essa linha e fazer conta lá em cima que ela não vai mudar essa parte que já foi organizada. Então, a operação que eu vou fazer aqui é linha 2, ou perdão, linha 1, que é a operação que está sendo feita na linha 1 mais a linha 2. Bom, essa operação na verdade é a seguinte, ó, ela deveria ser escrita assim, linha 1 vai ficar igual a linha 1 mais a linha 2. Mas para não escrever essa coisa toda, a gente escreve só a parte de lá. Coloca a linha que vai receber o valor, né? Em vez de escrever aqui na linha 2, ó, se eu escrever linha 1 é igual a linha 1 mais linha 2, não importa onde eu estou escrevendo, porque eu estou dizendo qual é a linha que vai receber, né? Agora, se eu escrever assim, ó, linha 1 mais linha 2 aqui na linha 2, aí já não era isso que eu queria fazer. Eu quero fazer isso na linha 1. Então, eu escrevo lá na linha 1, para economizar, né? Linha 1 mais linha 2. E por que eu estou fazendo isso? Porque aqui é o seguinte, ó, a regra é a mesma. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar menos o elemento que está aqui. O elemento que está ali é menos 1. Então, o elemento que eu vou multiplicar a linha 2, ó, aqui tem um pivô que é 1. Então, eu vou multiplicar o pivô por menos o elemento que eu quero zerar. Menos 1 é 1. Ou seja, essa operação vai ficar linha 1 mais linha 2. A regra é a mesma. Eu vou pegar a linha do pivô, vou multiplicar por menos o elemento que eu quero zerar e somar. Então, vai ficar isso, ó, linha 1 mais a linha 2. Ficou bem simples aqui, mais a linha 2. E aí, o resultado é, repito a linha 2, porque eu não vou fazer a operação nela, e faço a operação da linha 1. Então, ficou 1 mais 0, 1. Menos 1 somado com 1, 0. Esse cara era o objetivo, né? Eu queria zerar esse elemento aí. E menos 1 mais 2, 1. E aí eu tenho, então, a solução, porque agora eu cheguei aqui, eu cheguei nessa matriz aqui. Se eu voltar para o sistema, eu poderia ter feito as contas usando as variáveis aqui o tempo todo, né? Eu não fiz para economizar escrita, para não ficar escrevendo essas variáveis o tempo todo. Mas se eu pegar e voltar para o sistema agora, aí eu vou ter o seguinte sistema. 1x mais 0y é igual a 1. 0x mais 1y é igual a 2. Bom, mas 0x é 0. 0y é 0. 1y é y. E 1x é x. Então, x é igual a 1 e y é igual a 2. Eu tenho a solução. Então, xy é igual a 1 e 2. Assim, a princípio a resposta é a seguinte. Ó. X é igual a 1 e y é igual a 2. Então, aqui é a resposta. Ok, a gente vai caminhar para isso aqui. Ó. Xy é igual a 1, 2. Então, a gente vai chegar aqui. Essa é a ideia. A gente caminhar nesse formato aqui. A escrita da solução, eu dou uma importância para ela e aí a gente vai tentando ir caminhando na direção correta. Tá? A direção mais interessante é essa daí. Então, a gente está resolvendo o mesmo problema que vocês resolviam, né? Que vocês resolviam um sistema linear 2x2, simplesinho lá, ou por substituição, ou multiplicando a linha e somando. Mas a gente está resolvendo a mesma coisa, só que a gente está resolvendo com esse método, que ainda não expliquei qual é o método, né? Mas dei as ideias do método aí. Você vai fazer 3 operações apenas, né? Agora, como que é a sequência dessas operações? É um pouco intuitivo também, né? Você vai eliminando tudo para deixar diagonal igual a 1.
Mas é isso aí, não é muito complicado não, tá? E reduzir o curso de álgebra linear a escalonamento, ou eliminação gaussiana, de Gauss-Jordan, é ruim reduzir o curso a isso. Mas a importância de você saber fazer isso é muito grande, né? Então você tem o tempo todo, você não consegue trabalhar sem isso, né? O curso de álgebra linear não é escalonamento, mas sem ele não dá para trabalhar, né? A maneira como que a gente dá esse curso, não é uma forma abstrata, né? A gente faz bastante conta, que é feito assim na engenharia, tem que ser feito assim, né? E a base é esse processo. Então, assim, começa com as coisas simples, assim, pode procurar na internet, vocês vão achar um monte de exercício. Não vou me dar o trabalho de passar esses exercícios aí, não. E tem alguns exemplos no texto também, mas não são muitos. Mas faça bastante exercício disso, se você tiver com dificuldade. Se não tiver com dificuldade, vai avançando, né? Vai fazendo os mais complicados, que já tem uma ideia de como escrever a solução, que vai ser bem útil. Mas se você tiver com dificuldade aqui, treina bastante isso. Não é difícil não, mas tem que treinar. Tá bom? Eu vou parar aqui por enquanto. Tá ok?